Muito bem, tá tudo pronto, a história é espetacular, uma carga emocional grande, uma carga de polêmica muito grande, e você não pode de jeito nenhum perder essa história hoje. Você vai ouvir do comecinho até o fim. Antes de eu começá-la, Maria Eliane, muito obrigado por ter virado assinante nossa. Maria Salete Chás voltou a ser assinante, é membro do nosso canal. Ronaldo Crispim já era e voltou a ser nosso assinante. Muito, muito, muito obrigado, viu? Um beijo grande para vocês. Ouçam também a história da meia-noite, A Menina da Chuva. Tá linda essa história, recomendo. Se você gosta de história sobrenatural, A Menina da Chuva é uma história espetacular que você não pode perder, tá aqui no canal. Ô Paulinho, já vai começar a história? Já vou começar a história. Antes, quero convidar você para ser membro do nosso canal, ou então, quando você puder, mande um WhatsApp aqui para o canal, através do nosso telefone 951336677. Se não deu para anotar agora, tá bem do lado do título de cada história, esse telefone é repetido. Ele é o WhatsApp. Manda mensagem de texto ou de voz. Será uma honra poder te atender. E esse telefone também é uma chave Pix. E por falar em chave Pix, eu agradeço demais as pessoas que colaboram e ajudam o nosso canal a crescer, progredir e melhorar. E dentre essas pessoas, tenho aqui um agradecimento especial a fazer. Muito obrigado a você que tem nos ajudado e tanto. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para Maria Marlene Santos Lopes. Ela, através de um Pix, enviou quinhentão aqui para o canal. Puxa vida, Maria Marlene, em nome de toda a nossa equipe, Maria Marlene Santos Lopes, muito, muito obrigado. Assim como eu agradeço também esse amor de pessoa que é a Luzinete Maria. Luzinete Maria, obrigado por tudo, meu amor. Luzinete mandou cinquentão pro canal. Muito obrigado, viu? Um beijo grande para você. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história é linda e tem tanto a nos ensinar sobre beira do abismo e perdão. Tá preparada? Então, aumenta o volume, porque a história acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, tem um momento na vida do ser humano que tudo que ele quer é alguém para dar um empurrãozinho. Você já ouviu essa expressão? O que falta na minha vida é um empurrãozinho. É um empurrãozinho. O que faltava na minha vida era exatamente isso. Mas há momentos na vida deste mesmo ser humano que às vezes um empurrãozinho pode atrapalhar. E se ele estiver na beira de um abismo? E aí? E se esse ser humano estiver à beira de um abismo e o outro der um empurrãozinho? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. Ou respeitar o momento do outro que pede. É o momento certo de atendê-lo ou não? Vocês vão ouvir a minha história e vocês vão entender o que eu estou querendo passar. Meu nome é Márcia. E quando eu me lembro da minha infância, automaticamente vem à minha mente a imagem da praia. Parece até que eu ouço, sabe aquele som? Porque o mar tem uma característica. Lembra quando a gente pegava uma concha?
uma conchazinha ou uma concha um pouquinho maior e colocava no ouvido e falava, ó, tem o barulho do mar, e tem mesmo. Porque o mar tem um som. Coloca a conchinha no ouvido, ou a concha maior no ouvido, e ouça o barulho do mar. O mar tem som, o mar tem cheiro, o mar tem vida, o mar tem mistério, o mar tem tudo que você possa imaginar. Então eu escuto. Feche os olhos. Imagine-se você numa praia. Fechou? Isso. Imagine-se numa praia. Aquele era o melhor lugar para se divertir. A praia, o mar. Criar memórias inesquecíveis. Infelizmente só viajamos para lá uma vez no ano. Mas quando íamos, eu queria aproveitar ao máximo cada segundo. Eu insistia com meu pai e com a minha mãe para que só fôssemos embora quando o sol estivesse se pondo da praia, transformando o céu numa paleta de cores quentes e vibrantes que refletiam a alegria do nosso dia. Todo ano alugávamos uma casa que ficava bem perto da praia e que logo ali se tornava o nosso lar temporário. Era a Casa Amarela, com um belo jardim, rosas à frente. Uma rosa que tinha um perfume doce e acolhedor. No quintal dos fundos tinha goiabeira e até um pé de caju. Você acredita que às vezes a gente encontrava lá caju maduro? E às vezes quando não estava tão maduro também assim, a gente comia do mesmo jeito, dava aquela pegadinha na boca, aquele nó que a gente falava. Expressão da minha mãe: esse aí vai dar nó na boca. Quem quer entender o que é nó na boca, come um caju de vez. A sensação daquela goiabinha fresca explodindo na boca era um pequeno prazer que eu aguardava ansiosamente durante o ano todo. Eu não gostava de fazer castelinhos na areia, não era muito chegada nisso. Aliás, eu não tinha talento para isso. Eu achava até que era uma brincadeira mais para meninos. Eu adorava, sim, era procurar e pegar conchinhas à beira da praia. E quando eu encontrava uma maior, eu guardava, porque quando eu voltasse da praia, que eu fosse embora, ela levaria o quê? O som! A concha levaria o som do mar. E aí eu ficava ouvindo. Embora eu estivesse lá no interior, longe do mar, eu ouvia o som da praia. Aquilo tudo para mim eram pequenos tesouros, cada um contando a sua própria história com suas formas únicas e cores vibrantes. Mas a vida é assim. A vida é assim e nem tudo são sorrisos, nem tudo são gargalhadas, não. O que eu quero relatar hoje aqui nessa minha carta é sobre uma das nossas viagens à praia, que se tornou também a última e a mais triste de todas. Ano inesquecível. Esse ano eu nunca esquecerei. Era um dia ensolarado, o verão caloroso, que parecia ter sido feito sob medida por uma viagem à praia. O céu, um azul profundo, quase como se tivesse sido pintado à mão por um artista apaixonado, enquanto a brisa leve trazia consigo lembranças da brisa do mar, como um convite ao nosso coração. Eu tinha 12. Era uma menina. Eu tinha 12 anos, eu, Márcia, 12 anos. A empolgação pulsava no meu peito, feito um tambor vibrante, e a expectativa era quase que palpável. Meu pai, Nelson, dirigia o carro com um sorriso radiante no rosto. Sua alegria iluminava todo o ambiente e refletia a felicidade do momento. Ao meu lado, no banco de trás, meu irmãozinho Enzo.
Mais novo que eu. Aliás, bem mais novo. Eu tinha 7 mais do que ele. Ele estava de 4 para 5 anos ele tinha. Brincava alegremente com os seus brinquedos. Sua risada inocente era música para os meus ouvidos, preenchendo o carro com uma melodia contagiante e uma grande felicidade. Minha mãe Solange estava ao lado do meu pai, cantando uma canção animada que sempre nos fazia rir. Agora sua voz se misturava ao som do motor do carro e as conversas animadas que flutuavam no ar. Estrada de mar é assim, ela vai serpenteava aquela estrada pelas montanhas, cercadas por uma vegetação exuberante que parecia dançar ao ritmo da brisa suave. Cada curva trazia consigo uma nova expectativa. Já estávamos chegando pertinho da praia. Em alguns momentos da estrada, quando você passava por aqueles morrotes, já dava para ver o mar. Alô, mar! É o mar! Alô, mar! Estávamos em busca de momentos felizes. Era assim a nossa família. Mas foi num repente. Foi num repente que tudo mudou num instante devastador. Ao entrar, papai entrou naquela curva acentuada. Um sujeito dirigindo, sei lá como, apareceu inesperadamente na contramão. O tempo pareceu desacelerar enquanto meu pai tentava desviar o veículo com um reflexo de desespero em seu olhar. Lembro-me de ver os olhos arregalados pelo retrovisor e o pânico estampado em seu rosto. Não houve jeito. O impacto foi ensurdecedor. Um estrondo que ecoou em minha mente, feito um trovão. O mundo ao nosso redor se transformou num turbilhão de metal retorcido e gritos agonizantes. Senti o meu corpo sendo lançado para frente e depois para trás, e tudo se tornou uma confusão de sons e sensações distorcidas. O carro do papai capotou várias vezes antes de parar num terreno acidentado na beira de um abismo. Quando eu estou dizendo na beira de um abismo, não é força de expressão. É na beira de um abismo mesmo. Quando finalmente recobrei a consciência, eu estava cercada pelos escombros e por uma dor aguda. A visão era turva e nebulosa. Mas eu consegui distinguir a minha mãe ferida à minha frente. A mamãe estava consciente, mas seu olhar refletia o terror e o desespero. Enzo! Enzo! Eu gritei com todas as forças que me restavam, tentando me levantar. Mas a dor lancinante me fez cair novamente no chão, naquele chão frio e duro. O desespero tomou conta de mim ao perceber que meu irmão não estava mais ali. Seu pequeno corpo havia desaparecido entre os destroços do carro danificado. A sensação de perda era como se o chão tivesse aberto sob os meus pés e eu estava flutuando num vazio da incerteza. Eu acho que algum tempo já havia passado, ou muito tempo já tinha passado, porque as ambulâncias chegaram. Na minha cabeça, fração de segundos. Na minha cabeça, muito rapidamente. Mas o tempo, o implacável tempo já havia se esgotado para o meu pai e para o Enzo. Isso mesmo que você entendeu. Meu pai estava sem vida em meio às ferragens do carro
enquanto o Enzo inexplicavelmente havia sido lançado para fora do carro e foi encontrado a uns 100 metros dali. Fui levada ao hospital junto com a minha mãe, que também lutava bravamente pela vida dela entre os ferimentos graves. As semanas seguintes foram um borrão de cirurgias extenuantes, internações intermináveis. A dor física era intensa e implacável, mas a dor emocional era ainda mais devastadora. Uma ferida aberta que não parava de sangrar. Durante os dias no hospital, eu vi minha mãe lutando, coitada, bravamente pela vida dela e pela sua sanidade emocional. Ela tentava ser forte para mim. Os sorrisos ela forçava e pareciam tão frágeis quanto as flores murchas que eu via nas janelas do hospital. Eu via a tristeza profunda em seus olhos quando pensava em Enzo. O Enzo, meu irmão pequenininho. 5 anos. E no meu pai, tão cheio de vida ainda. Cada lágrima caída parecia ser uma lembrança da felicidade perdida. A sensação de perda era insuportável. Eu havia perdido 2 pessoas muito as mais importantes da minha vida numa fração de segundos. Os médicos disseram que eu precisaria passar por diversas terapias para me recuperar dos ferimentos físicos e emocionais que deixaram cicatrizes profundas na minha alma. A minha mãe também. Imagina, minha mãe enfrentou um longo caminho de recuperação. As cicatrizes físicas eram visíveis como marcas indeléveis em sua pele, mas as cicatrizes emocionais eram ainda mais profundas. Cicatrizes da alma. Cicatrizes da alma. Invisíveis aos olhos dos outros, mas pesadas como pedras em nossos corações. O tempo implacável continuou a passar. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Enquanto tentávamos reconstruir nossas vidas após a tragédia que nos despojou da felicidade familiar, algo inesperado aconteceu. Minha mãe, eu não sei se foi coincidência. Tem gente que diz que sim. Destino. Mas preparem-se para o que eu vou dizer. A minha mãe conheceu o motorista do carro que colidiu com o nosso. Alguém que havia sobrevivido ao acidente também. O nome dele, Ricardo. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu senti como se o mundo estivesse desmoronando. Era como se as paredes da minha realidade estivessem ruindo sob o peso da dor antiga. Conhecer é força de expressão. Eles acabaram se conhecendo nas audiências. Mas eu via que aquele cidadão ficava conversando com a minha mãe. E quando ficava conversando com a minha mãe, isso tinha um significado. Às vezes eu via minha mãe sair da conversa sorrindo e com um brilho diferente nos olhos. Se você pensou, a tua mãe está se relacionando com ele? Você acertou. Mas não é possível? É possível. É possível porque aconteceu. Então, quando eu olhava para aquele homem junto com a minha mãe, era para mim como se todas as memórias do acidente voltassem à tona com uma força avassaladora.
Cada grito abafado pelo impacto ecoava na minha mente. A minha mãe começou a sair com o Ricardo. E ela parecia estar recuperando a felicidade dela novamente. Seu sorriso lentamente retornou como um sol nascendo após uma tempestade longa demais. Ela passava mais tempo com ele. Cada risada compartilhada entre eles parecia ser uma facada no meu coração. Isso me deixou... 14 anos eu tinha. É a idade da contestação. Eu digo que 14 anos é o começo da adolescência para valer. Eu acho até que a força. Tem gente que diz que o apogeu da adolescência está nos 16. Eu sei lá, para mim está nos 14. Fiquei furiosa, confusa, ao mesmo tempo eu não conseguia compreender como a minha mãe era capaz de encontrar conforto nos braços de um homem que havia causado a nossa tragédia. Porque ele foi culpado no acidente. Eu não entendia na época, eu não vi. Na época eu estava no banco de trás, mas depois ficou para mim entendido que ele fez uma ultrapassagem no lugar que não podia, numa curva. Segundo ele, o caminhão à frente dele estava lento demais, então ele saiu para ultrapassar, achou que dava tempo, não deu. Achou que dava tempo, não deu. A fazer o quê? Só que aí eu comecei a entender. Meu pai sai pro acostamento para tentar passar os três na pista. Segundo os relatos de os guardas rodoviários, meu pai fez o correto. Só que ele fez também, ele para desviar saiu pro acostamento. Aí a colisão foi frontal. Deu para entender? Ele sai ultrapassando um caminhão. Tá na contramão. Meu pai joga pro acostamento para passarem os três. Ele também fez o mesmo movimento, saiu pro acostamento. Ele estava errado em tudo. Errado em tudo. Então ele era o culpado. A mistura de emoções dentro de mim era uma tumultuada. Era a raiva pela dor que ele trouxe à nossa família, a tristeza por ver a minha mãe tentar seguir em frente sem nós. Porque sem nós, como poderia minha mãe seguir adiante enquanto eu ainda lutava contra as sombras do passado? A batalha interna tornava-se cada vez mais intensa. Eu queria entender a escolha da minha mãe, mas eu não conseguia deixar de sentir que isso era uma traição. Uma traição à memória do meu pai, do meu irmãozinho, do filho dela, do Enzo. E isso não entrava na minha cabeça. Na minha cabeça de adolescente, 14, agora 15. Mais um ano tinha se passado. O Ricardo em questão, ele já era separado do acidente. Já era separado e tinha também um casal de filhos do primeiro casamento. Então a minha mãe dizia, tentando me convencer: ô filha, a mamãe tá feliz. Você vê, a mamãe perdeu o Enzo, mas agora ganha também mais um casal de filhos dele. Deus é maravilhoso, né, filha? Não põe Deus no meio, não, mãe! Não põe Deus no meio disso, não, mãe! Eu achava que a minha mãe estava querendo usar Deus. Como Deus está dando 2 filhos para ela agora? Isso não existe. Os filhos do Ricardo com a ex dele, não dela. Dela era Enzo que morreu. E morreu por culpa de quem? Não põe Deus no meio, não, mãe! Não põe não, que eu não aceito!
As discussões entre nós tornaram-se frequentes, como tempestades que se formam no céu antes de grandes vendavais. Eu tentava expressar minha dor e meu ressentimento, enquanto ela, com um brilho nos olhos, via um novo começo ao lado dele. Era doloroso ver como ela parecia esquecer da nossa família anterior, e tão rapidamente como que se as memórias fossem folhas secas levadas pelo vento. Certa noite, após uma calorada discussão na cozinha, onde palavras afiadas cortavam o ar como facas, eu decidi sair para caminhar sozinha até uma pracinha que eu amava passar o tempo. Um lugar que sempre foi aconchegante para mim e também para minha família antes da tragédia. Olhando as folhas das árvores balançando sob o vento suave, a brisa da noite acariciava meu rosto, mas não conseguia acalmar a tempestade dentro de mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu refletia sobre tudo o que havia acontecido. A dor da perda ainda era intensa dentro de mim. E eu me sentia como se estivesse presa num ciclo interminável de tristeza e raiva, como uma marionete sem fios balançando ao sabor das emoções. Mas naquele momento, à beira do coreto que havia naquela praça, eu tentando me curar de tudo aquilo que eu sofria, tinha uma igreja assim, era a praça, o coreto, a igreja. E a porta da igreja estava fechada. E de repente eu vi um homem ajoelhado à porta da igreja. Quem será que está ali ajoelhado? Chamou a minha atenção. Aí eu fui assim na espreita, fiquei atrás do coreto, andei um pouco mais e numa posição que eu pude enxergar o homem que estivesse ajoelhado na porta da igreja fechada. E era o Ricardo. Era o Ricardo. Sabe quando a pessoa se ajoelha e levanta assim as mãos para o céu, numa oração? Ao ver a cena, aquilo me tocou de uma maneira diferente. E me fez, naquele momento, raciocinar que Ricardo, ele não era só o homem do acidente, mas ele era um ser humano. Eu vi ele sofrendo. Ele nunca imaginava que eu estivesse ali. Ele carregava suas próprias cicatrizes. Eu fiquei observando a dor dele e o tempo que ele ficou assim ajoelhado. Eu fui me aproximando e eu fiquei numa posição que quando ele olhasse para trás ele me veria. Aí ele terminou a oração, ficou de pé, fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E ele me viu. Oi, Márcia. Foi a primeira vez que eu respondi um oi de verdade para ele. As coisas começaram a mudar. O tempo passou e as coisas começaram realmente a mudar gradualmente entre nós. Eu ainda não aceitava completamente o relacionamento da minha mãe com ele. Mas eu comecei a me abrir para a ideia de que talvez houvesse espaço para o perdão dentro de mim. Algo que antes eu pensava ser impossível. Era como tentar abrir uma porta enferrujada. Cada empurrão exigia força e coragem.
A primeira vez que eu vi o Ricardo novamente, de um jeito diferente, foi num jantar na minha casa. Ele trouxe flores lindas, vibrantes, mas o gesto parecia tão simples diante da complexidade dos nossos sentimentos. Ele parecia genuinamente interessado em conhecer mais sobre mim. E isso me deixou em alerta. Fiquei relutante no início, não queria vê-lo como alguém bom ou digno de qualquer tipo de compreensão. O peso do passado ainda pesava sobre mim como uma nuvem escura. Mas conforme as conversas fluíam durante as refeições, percebi que ele também estava tentando mostrar-se vulnerável, compartilhando as suas próprias memórias sobre o acidente e como isso o afetou. Ele falava sobre sua culpa constantemente. Eu peço 1000 perdões. Eu nunca imaginei. Aquele caminhão estava tão lento na minha frente. Eu já vinha sofrendo atrás dele. Eu não tive paciência. E depois eu tinha na cabeça a pressão que a minha ex-mulher estava fazendo sobre mim com relação às pensões. Eu saí para ultrapassar aquele caminhão tendo a certeza absoluta que eu ia conseguir. E quando eu vi o carro que vocês estavam na minha frente, a minha primeira atitude foi sair para o acostamento para evitar o choque. Só que o seu pai pensou a mesma coisa. Eu peço 1000 perdões. Com o passar dos meses, eu fui me permitindo conhecer melhor o Ricardo. Os filhos. Ele trouxe os filhos para casa. Fiz amizade com a filha dele, que tinha exatamente a mesma idade que eu. Letícia, a mesma idade que eu. O Joca, o Joaquim, ele era um pouco mais velho, 3 anos mais do que eu. Eventualmente, após muitas conversas difíceis e momentos emocionais compartilhados, eu, minha mãe e Ricardo, agora os filhos, cheguei à conclusão dolorosa, porém libertadora, que perdoar era necessário, não apenas para eles dois seguirem em frente, mas também para mim, para eu mesma poder encontrar paz interior. A ideia do perdão era como uma luz tênue no final de um túnel escuro. Quando minha mãe se decidiu casar com o Ricardo, alguns meses depois disso, tudo aconteceu. Fui tomada por um sentimento contraditório, sei lá. Alívio por vê-la feliz novamente, misturada à tristeza pela perda irreparável do passado familiar. Mas o padre fez uma homilia tão interessante no casamento da mamãe. O padre discorreu sobre "e a vida continua". Não importa o que acontece na vida de ninguém, é preciso que a gente creia sempre que a vida continua. Estive, lógico, presente no casamento. Foi difícil ver aquele novo começo tomando forma diante dos meus olhos. Eu tive tão presente que eu fui para o altar. Eu fui para o altar, assim como os filhos dele também. O tempo correu, passou. E para que vocês entendam, a transformação foi tão grande que eu acabei me apaixonando pelo enteado da minha mãe e ele por mim. E nós
Namoramos, noivamos e nos casamos. E hoje somos pais e também de um casal de filhos. Liz, a menina, linda, olhinhos puxadinhos porque esse detalhe eu não havia dado. O Ricardo tem descendência oriental, de japoneses. A minha filha é a coisa mais linda. O Roberto, meu filho, também lindo. Traz os olhinhos também puxadinhos. E eu abri os meus olhos. Sim, eu abri os meus olhos. Como as ondas do mar vêm e vão incessantemente, assim também é a nossa capacidade humana de adaptação às mudanças da vida, mesmo quando elas são dolorosas e inesperadas. E assim, seguimos adiante. Lutamos juntos contra os demônios internos criados pela tragédia do acidente, enquanto encontramos novos motivos para celebrar cada dia vivido, apesar das perdas irreparáveis. Como disse o padre na homilia do casamento da mamãe com o Ricardo, a vida continua. Eu me senti durante o período da adolescência, e o auge foi 14 anos, 15, à beira de um abismo. Se alguém quisesse me ajudar e chegasse para dar um empurrãozinho, com certeza eu cairia num vazio. Como eu não fui tocada e não me permiti ser tocada neste momento, permiti que um milagre acontecesse. Essa é a minha história. E eu gostaria que essa história passasse para você que está ouvindo alguma mensagem. Calma. Às vezes você está se sentindo como eu me senti, à beira do abismo, literalmente. Não é hora de ninguém te dar nenhum empurrãozinho. É hora de alguém estender a mão para você. E você segurar nessa mão. E poder, em segurança, sair da posição que você se encontra. Aguardarei muitos comentários de vocês a partir de agora. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes see grace pour down from heaven's throne. And mercy, oh, I can't let it be. Keep my heart wide open as you cover me. Thank you, Jesus. You speak to me and call me clean. Thank you, Jesus. You bring me back to your heartbeat, and I can feel you around me. And heaven is not far from here at all. Your presence. Que linda essa música! E aí? Quero sim a tua opinião a partir de agora. Manda a tua opinião escrita, falada, aqui pro nosso canal a partir de já. Bom dia, Paulinho, ótima semana. Que história triste, hein? Meu Deus. Imagina o sofrimento dessa menina, né? O que ela sofreu. Depois ver a pessoa junto com a mãe, né? A pessoa que causou toda a tristeza na vida dela. É difícil.
é bem difícil. A atitude que ela tomou é totalmente normal, porque uma pessoa vê uma outra pessoa que causou um acidente, que tirou a vida do irmão, do pai, frequentando a casa dela junto com a mãe dela. Gente, mas infelizmente, não sei se é destino, o que acontece, viu? Porque nessa história é complicado. Não é fácil, pelo pouco tempo e pela pessoa que causou, né, esse transtorno todo. Mas eu fiquei com muita, sabe, assim, fiquei penalizada pela situação da Márcia. O que ela deve ter passado, né? Porque isso é muito difícil pra a gente falar. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, é a Jandira. Que história, hein, Paulinho? Tem gente que não acredita em destino, né? A história é triste, mas que no final ficou feliz, né? Que eles sejam felizes. Beijos, Paulinho.